Existe um conceito hoje sobre batismo de fogo muito inadequado para a nossa aprendizagem. Há pessoas que dizem que o batismo de fogo prometido por Jesus em Mateus capítulo 3, no versículo 3, é um batismo de ira ou de juízo. Quando o escritor diz: e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, preste atenção nisso. Quando há uma profecia sobre João, sendo ele esse mensageiro que prepararia o caminho de quem vos batizaria com fogo e com o Espírito Santo, preste atenção nisso. O texto não diz batizaria com fogo ou com o Espírito Santo. O texto diz batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Deixa muito claro para nós que existe uma diferença entre batismo, escute bem, batismo no Espírito e batismo com Espírito. Não é a mesma coisa. Antigamente, as pessoas entendiam o batismo com o Espírito Santo como um único tipo de batismo a ser dado. Então nós temos duas confissões de fé nesse entendimento de batismo com o Espírito e batismo no Espírito. Então nós temos a confissão tradicional, que crê que o Espírito Santo atua e opera somente uma vez na vida do cristão. E essa operação do Espírito Santo na vida do cristão se dá no seu novo nascimento. Nesse caso, o Espírito Santo traria o quê? Regeneração, santificação e a justificação, o que é chamado de o novo nascimento. Para eles, esse batismo no Espírito Santo é suficiente para ter e ser toda a boa obra do Espírito Santo na vida do crente. O que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo e ele te santificou, ele te regenerou, ele produziu e deu a você a justificação e não necessita de mais nenhuma obra. A verdade é que essa doutrina é correta, porém incompleta. Ela não é todo o ensinamento da obra do Espírito Santo na vida do crente. Evidentemente, esses irmãos que ensinam isso estão certos até esse ponto que eles ensinam. Eles não vão passar desse ponto justamente por ensinarem que o Espírito Santo não faria nenhum outro tipo de obra na vida do crente, a não ser regenerando, santificando e purificando ele de seus pecados. E eles param por aí. Nós, de uma confissão pentecostal, acreditamos que após o Espírito Santo lhe batizar no Espírito Santo, por isso o termo batismo no Espírito e batismo com o Espírito, nós acreditamos que o Espírito Santo vai continuar fazendo a sua obra. E após ele lhe regenerar, após ele lhe dar um novo nascimento, após ele lhe purificar, lhe santificar, ele vai agora lhe capacitar. Ou seja, é chamado por nós de uma segunda bênção. Por que temos esse termo segunda bênção? A primeira bênção é a regeneração, no caso a santificação. E a segunda bênção é o revestimento de poder, no que nós chamamos de batismo de fogo, produzindo capacitação. Eu quero começar falando a você o seguinte: o Espírito Santo nunca vai lhe dar algo ou fará com você alguma coisa antes de produzir em você 4 coisas específicas. E essas 4 coisas têm uma necessidade sobrenatural. Primeira delas, o Espírito Santo nunca agirá através de você, nunca moverá através de você, nunca fará algo em você, através de você, antes de lhe dar uma primeira coisa. São 4. Uma experiência. Escute bem o que eu vou te dizer. A menos que você tenha uma profunda experiência com Deus, você nunca será usado por Deus. Então os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, nos ensina-nos qual é o segredo para fazermos as suas obras. Nos ensina a realizar as suas obras.
A primeira coisa que Deus vai fazer na vida de todo servo dele é produzir nele, dando a ele uma profunda experiência com Deus. Escute bem. Eu vou usar como exemplo aqui Noé. Noé, Deus deu a ele exatamente essas 4 coisas. Todo servo de Deus teve essas 4 coisas para ter atividade divina na vida dele. Qual foi a primeira coisa que Deus deu a Noé? Uma experiência. Deus apareceu para Noé e falou com ele. Isso se chama experiência. Você já teve alguma experiência profunda, alguma experiência sobrenatural com Deus? Eu não estou falando da experiência da conversão. Eu estou falando de experiências mútuas. Porque, por exemplo, visão. Visão, ela tem muitos tentáculos. Tem gente que manifesta uma visão na sua vida através dos sonhos. Os sonhos é um tipo de visão. E isso é tão poderoso que, segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele não consegue decifrar qual foi o tipo de visão que ele teve. Ele fala que foi até o paraíso e lá ele viu coisas inefáveis que não conseguia mencionar. E a frase que Paulo usa é a seguinte: não sei se no corpo ou fora do corpo. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: não sei se eu estava acordado ou dormindo. Paulo, ele foi arrebatado e foi ao terceiro céu. João, o do Apocalipse, diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Como é que você acha que ele foi arrebatado? O seu corpo continuou na terra e o seu espírito foi levado ao terceiro céu. Então, por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: eu não oro em línguas, eu já sonhei orando em línguas, eu oro em línguas em sonhos, mas eu não oro em línguas. Você ora em língua, ninguém ora em línguas dormindo, gente. Se você sonhou orando em línguas, você foi batizado, é que você ainda não decifrou, você ainda não teve o discernimento para entender que tipo de batismo o Senhor te deu. Por exemplo, na minha vaga e curta experiência de ministério, em comparado a tantos outros grandes ministros, eu tenho só 25 anos de ministério pregando o Evangelho. Eu aprendi que 90% das pessoas que dizem que não são batizadas com o Espírito Santo, elas estão dizendo que não são batizadas com o Espírito Santo porque não oram em línguas. Ou seja, elas focaram a sua experiência com o Espírito Santo no dom. Eu vou falar sobre isso daqui um pouco. Na maioria das vezes, quando eu vou conversar com essas pessoas, elas têm o Espírito Santo. E em 2, 3, 4 minutos conversando com elas, eu olho no olho dela e falo: agora pode falar. Elas começam a falar. A maioria das pessoas pautam sua experiência com o Espírito Santo através de um dom. E aí vem alguns conceitos na cabeça das pessoas. Eu não vou falar porque eu estou repetindo o outro. Repeteco. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar porque eu estou repetindo aquela coisa. Irmãos, deixa eu te falar. A língua estranha é uma língua. Eu vou dizer mais claro para você. É um idioma do Espírito Santo. A língua que você fala é a mesma que o Espírito Santo fala. E a primeira coisa, veja, quando você chega num país, a maneira de você respeitar aquele país é falando o idioma deles. A maneira de você respeitar profundamente o Espírito Santo é falando o idioma dele. A primeira coisa que o Espírito Santo dá a um crente é a língua que ele fala. É por isso que é chamado de língua do Espírito. Mas contudo, sem uma experiência com Deus, você não será usado por Ele. Então essas 4 coisas são muito importantes. Primeiro, a experiência. Eu me lembro como estava bem no início de muitas coisas que mudaram na minha vida, em termos como eu saí. Sempre fui um evangelista, preguei, fazia apelos, orava por enfermos, expulsava demônios. Isso nunca mudou.
pastor Cirilo, o David, sempre estiveram comigo nas cruzadas ministrando. Mas como teve um redirecionamento da parte de Deus, eu levantei e passou ali uns 2 meses, todo dia, 4:30 da manhã eu acordava. Todo dia, 4:30 da manhã eu acordava e não conseguia dormir mais. Então eu levantava, ficava andando pela casa, li um livro que não conseguia ler, tentava assistir um filme. Quando assistia um filme, aí dava sono, quando deitava, acordava, e andava pela casa, e eu ficava desnorteado, gente, porque não tem nada mais aflituoso do que você ver que a hora está passando, o dia está amanhecendo e o sono foi embora. Você fala, olha que hora já é, pelo amor de Deus. Então eu estava numa situação que eu falava assim, gente, eu pago o rio de dinheiro que eu não tenho para conseguir dormir. Um dia, eu desesperado estava orando a Deus, e o Espírito Santo veio e me disse, não é falta de sono que você tem, é falta de fome. Eu olhei e falei assim, fome? Mas não é de comida ou bebida, é do meu espírito. Eu ouvi a voz de Deus falando desse jeito, eu coloquei dentro de você uma fome insaciável. Então eu orei e falei, Senhor, então sacia minha fome, sacia minha sede. Mais uma vez a voz do Senhor disse, eu nunca saciei ninguém. Como assim? A minha presença não sacia ninguém, ela gera mais fome ainda. Fome por Deus gera mais fome de Deus. A vontade de Deus não é que você saia desse culto satisfeito. A vontade de Deus é que você saia desse culto desesperado. E que seu desespero possa produzir em seu coração uma chama que vai ficar acesa dia e noite. Ele disse, todo dia eu vou te acordar à madrugada. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir, você não dorme mais. Eu queria ter esse entendimento de uma forma mais bíblica, porque a gente não pode fazer de uma experiência uma doutrina. Então eu não sei qual a versão que os irmãos têm aí. Jeremias 44, no versículo 4. O Senhor me deu esse texto, presta atenção. Leia comigo. Todavia, começando eu, vamos ler desde o início, vai lá. Enviei os meus profetas. Olha para mim. O texto diz assim, ó. Todavia, todos os meus profetas, eu falei com eles de madrugada. Através desse texto, nós chegamos a um conceito que Deus não falou em outro turno. Pastor, então Deus não ouve a minha oração de dia? Presta atenção. Claro que ouve. Você pode orar 9 da manhã, 8 da manhã, 7 da manhã, 10 da manhã, 15 da... Você pode orar 8 da noite, na hora que você for dormir. Você pode orar qualquer hora que você dobrar o joelho para orar. Todo lugar em oração é terra santa. Deus vai ouvir a sua oração dentro do carro, fora do carro, dentro do ônibus, dentro do avião, em qualquer lugar, Deus vai ouvir sua oração. Toda oração será atendida. Deus não é surdo e nem manco. Presta atenção. Não existe lugar tão santo e menos santo para orar. Todo lugar que você se predispor para orar, Deus vai te ouvir. Em outras palavras, você pode escolher a hora de falar com Deus, só não pode escolher a hora de ouvi-lo. A hora que você fala, você escolhe. A hora que Deus fala, Ele escolhe. Deixe-me te explicar isso para você entender. Como o jejum, há certos tipos de jejum que você escolhe fazer, há outros que Deus escolhe você fazer.
Alguns jejuns você é chamado para jejuar, outros não. Preste atenção. Existe na Bíblia 4 turnos de oração. E os turnos que estão ali na Bíblia, que também são chamados de vigílias. E quando eu vou estudar essa coisa de uma forma mais profunda sobre a experiência com Deus, você vai ver que os turnos começam às 18 e terminam às 6 da manhã. Vira. Então são 2 crepúsculos. Por um sol se põe e outro sol nasce. E os turnos, os 4 turnos, eles vão de 3 em 3 horas. Então das 18 às 9 um turno, das 9 à meia-noite um outro turno, da meia-noite às 3 da manhã outro turno, das 3 da manhã às 6 o 4º turno. Isso está no meu livro Corações Profundos, de uma forma mais prática para você, de forma escrita. Escute bem, isso que eu estou te ensinando é um problema grave, porque a partir daí muita gente vai descobrir que foi chamado para o turno da revelação e não vai prestar mais. Eu, por exemplo, não prestei para mais nada. Escute, das 18 às 9 um turno, das 9 à meia-noite outro turno, da meia-noite às 3 da manhã outro turno, das 3 da manhã às 4 outro turno. Quando a palavra de Deus usa ali o termo madrugada, é o mesmo termo que diz que Jesus se levantava e ia para um lugar orar alta madrugada. O termo ali é última madrugada, ou o último turno. E isso é tão verdade, que quando Jesus vem andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele vinha da oração da 4ª vigília. Então nós já sabemos, por vários textos, que Jesus era um homem que orava das 3 às 6 pelo menos. Poderia ser das 4, poderia ser das 5, mas ele estava dentro da 4ª vigília de oração. Agora, por que ele fazia aquilo? Porque uma coisa que eu aprendi das madrugadas, existe um princípio da oração que eu vou indicar a você essa escritora, uma grande avivalista que influenciou o Conde Zinzeldorf, Wesley, Embaldes e todos os avivalistas. Ela se chama Madame Guyon. Eu escrevi no meu livro Derretimento dos Servos algo que eu aprendi com ela, que é a fase da quietude, o serenar para o Espírito Santo. Quando você aprende em experiência com Deus, ouvir a Deus, você aprende que existe uma fase na oração chamada fase do silêncio. Nós somos muito viciados em só falar. Então existe um negócio na sua experiência com Deus, que é o fato de você ficar ali, só deliciando, e a gente chama isso de praticar a presença do Espírito Santo. O que é praticar? Veja, quando eu estou a sós com a minha esposa, eu estou praticando a presença dela. E essa palavra praticar é ir ao máximo da intimidade. Isso se chama praticar. Praticar a presença do Espírito Santo é ficar ali. Como Davi disse: aquieta a minha alma, me leva em passos verdejantes, tranquilos, refrigerando a minha alma. Davi está usando o termo seguinte: ele está sentado diante de um pasto verdejante, em silêncio, para ouvir Deus. A coisa é muito profunda. Veja bem, a última vez que a última vez que Samuel ouviu o Senhor, e que ele disse: quando ouvir a Deus de novo, diga: pode falar, Senhor, que teu servo ouve. Ele ouviu por 3 vezes a partir das 3 da manhã. Próximo às 6 da manhã, ele ouviu a voz e se levantou e disse: pode falar, Senhor, que teu servo ouve. Todas as minhas experiências com Deus, de ouvi-lo, de sonhos ou propriamente visitações físicas a olho aberto, todas elas foram a partir da 4ª vigília. Às 6 da manhã, Daniel venceu a batalha dos gibeonitas. Às 6 da manhã, Jacó venceu a luta
com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Às 6 da manhã, o maná descia. Às 6 da manhã, Jesus vinha andando sobre as águas. Quase todos os moveres de Deus na Bíblia Sagrada alcançavam o seu ápice a partir da madrugada. Isso significa que vai acontecer algum momento na sua vida que o Espírito Santo vai lhe chamar para um encontro. E você terá experiências marcantes e profundas com Ele. Como disse a minha esposa: amor, me ajuda, eu quero ter muita experiência com Deus. Eu falei: mas amor, a experiência de um pode ser a de todos, basta ter a mesma fome. Deus não vai lhe confiar, veja, presta atenção no que eu estou dizendo. Revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. Revelações profundas jamais estarão em corações rasos. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Há muitas pessoas que acham bonito o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Chegou uma fase que eu amo, eu leio. Então eu cheguei ao Senhor e falei assim: eu estou cansado de só ler sobre avivamentos. O Deus que eu conheço não é um Deus só do país de Gales, não é um Deus só de Pensacola, não é um Deus só do Canadá, não é um Deus só de Londres. O Deus que eu conheço é um Deus que vai ativar o Brasil como uma nação santa e consagrada, cheia do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Então eu orava e via: o avivamento só vem pelo loiro de olho azul. Ou seja, o avivamento foi registrado pelos americanos ou ingleses. Não é possível. Mas Deus está mudando muitas coisas hoje. Eles já estão cantando nossas canções. Eles já estão importando nossos pregadores. Deus está preparando essa nação para fazer algo sobrenatural. Deixe-me te contar uma coisa sobrenatural aqui. O que Deus está procurando, preste atenção, são pessoas, Ele está dizendo: eu estou procurando alguém para chorar comigo, eu estou procurando alguém para sentir o que eu sinto, eu estou procurando alguém louco, desenfreado, desesperado pelo Senhor. Irmão, presta atenção, deixa-me te dizer uma coisa: o que são as experiências espirituais nos cultos? Qual o valor que essas experiências têm para Deus? Deixe-me te explicar. Você não pode vir a um culto esperando uma experiência, mas elas estão ali. Você não pode vir a um culto esperando ficar doidão por Jesus, por amor ao Espírito Santo, mas elas vão acontecer. Então você se pergunta: para que servem as experiências com Deus? Eu já fiz essa pergunta. Por que o Senhor pega crianças, e tem uma faixa etária, né? Vai até 12 anos e começa a partir de 7. Tem outras menores, mas é a média. E você acha que eu não já cheguei perguntando ao Senhor por quê? É interessante, é crianças e idosos. Por quê? E eu não tinha resposta. E nem sempre Deus é obrigado, Ele nunca é obrigado a te dar resposta nenhuma. Na realidade Ele pergunta, Ele responde pergunta com pergunta. Então normalmente quando eu faço uma pergunta para Deus, Ele diz: o que você acha? Aí eu falo: nada. Eu falei: então fica quieto. É assim que você cala uma pergunta. E eu fui orar a Deus, fui perguntar: Senhor, o que as experiências espirituais representam para o Espírito Santo? É Ele que gera as experiências. Por que o Espírito Santo decidiu que o batismo de Atos 2 seria um batismo de línguas? Diz a Bíblia: viu sobre a cabeça deles
cada um deles um fogo, e cada um passou a falar em línguas de fogo. O que nós temos aqui? Uma profunda experiência, e isso está movendo o seu coração, faz com que você nunca mais se esqueça. Na realidade, o grande foco do Espírito Santo não é te dar o dom, é purificar você, é gerar arrependimento, é gerar uma nova criatura, é mudar você, mudar o seu interior, gerando Jesus em você, Romanos 8:29. Mas por que que ele deixa a experiência? Para você nunca mais se esquecer. Eu fui batizado com o Espírito Santo 28 de fevereiro. Eu tinha 12 anos de idade. Eu falei em línguas por 7 dias. Eu tentava falar, isso pode acontecer aqui, acontece muito, em português e não saía, então eu ficava calado. Eu pensei, nunca mais eu vou falar em português. Foi 7 dias orando em línguas. E olha, a oração em línguas profética, porque você pode orar em línguas sem pensar no termo profético, e vai edificar algo em você. Mas quando você ora em línguas em termos proféticos, ela desata dons em cima da língua. Dons são confeccionados. No meu caso, eu passei a orar em línguas repetidamente, isso foi construindo em mim um ministério de milagres. A experiência é uma tatuagem na sua alma. Uma vez tendo uma profunda experiência, seja má ou ruim, nunca mais a alma esquece. É a maneira do Espírito Santo marcar você. Volto a dizer, você não pode vir a uma reunião atrás de experiências, mas ela está aqui. Ela vai vir. Brinquei com o pastor Osiel. Olha, prepare muitos panos hoje. Espero que as irmãs estejam de tênis e calça, porque hoje muitos sairão daqui carregados. E olha, eu estou falando isso e eu espero que você esteja esperando isso. É só você dizer, Espírito Santo, eu estou facinho. E a partir daí, desse momento que você recebe um fogo sobrenatural, escute isso, você passa a viver experiências profundíssimas com Deus. Vou lhe citar algumas. Alguns meses depois dessa experiência minha, entender o turno, que eu chamo de turno da revelação e da visitação, e não é sempre que você fica nesse turno, é só quando Deus te chama. Pronto, chamou, Ele vai desenvolver algo, vai construir algo a partir dali. Talvez você vai orar em outro turno, mas quando Ele te chamar de madrugada, não é para você falar, é para você receber e ouvir. Esse é o turno mais poderoso da Bíblia. Mas escute bem. Eu levantei de madrugada, eu acordo ali em torno de 4:30 da manhã, vou ao banheiro, jogo água no rosto, fico uns 5 minutos acordado para eu não orar e dormir e orar. Então eu me acordo, desperto de verdade para orar. Nesse dia eu levantei à direita o banheiro, à esquerda o meu local de oração. Quando eu levantei, prestes a entrar no banheiro para lavar o rosto, na minha frente, um homem apareceu. Era um homem vestido de luz. A sua face brilhava como o sol. Na mesma hora que eu estava prestes a capotar, eu tive um total discernimento na minha consciência. Eu não ouvi a voz dele como você está me ouvindo. Eu ouvi a voz dele aqui dentro que dizia: sou eu, o Senhor. Eu caí, não me liguei ao tempo que foi. Eu só sei quanto tempo. A minha esposa conta isso nesse livro, porque a minha esposa contou que foram 4 horas.
E naquele período meu de experiência com o Espírito Santo, eu só chorava. Alguém pergunta, o que você falava? O que você via? Irmão, eu estava em transe. Muitas coisas, entenda, nenhuma revelação de Deus nunca te revela tudo, ela é progressiva. Quando Deus te dá uma profunda experiência com Ele, na medida dos anos, Ele vai te lembrando o que Ele fez. Não é tudo de uma vez. Mas aconteceu um fato dentro desse profundo nível de experiência. O fato mais poderoso que aconteceu comigo, que eu também escrevi isso. Eu estava em Vitória, no estado do Espírito Santo, meu filho viaja comigo. E eu passei 35 anos da minha vida orando pela conversão da minha mãe. Muitos aqui conhecem a história. Minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9 anos de idade. Ela não voltou nunca mais. Minha mãe, com 16 anos de idade, segundo ela, por 3 vezes, contou para o pai mandou ela embora. Quando eu tinha 9 anos, eu via minha mãe na sala de casa com o copastor da igreja. Eu vi aquela cena e ela viu eu vendo. Uma semana depois, ela tinha um caminhão na porta de casa, encheu de mudanças. Chegamos da escola 11h30, ela foi embora e não voltou nunca mais. Meu pai também não cuidou dos filhos na ocasião, ele era solteiro, então ele não cuidou. E nós ficávamos de casa em casa, parente em parente. Ele me deu para um casal, a mim e o meu irmão caçula, um casal de diáconos da igreja, que vendia. E eu me cansava daquele lance de ter que entregar. Um dia eu falei que não ia fazer, fui duramente espancado, fugi, fui para a rodoviária do Gama, no Distrito Federal, e eu tentava entrar no ônibus e ir para a casa da minha avó em Goiânia, mas com perto dos 12 anos de idade não conseguia. Então passei a morar dentro de uma caixa de papelão, vendendo bala, paçoca, água, engraxando sapato. É engraçado como que Deus tem um negócio com esse tipo de história. Eu não procurei Deus. Eu estava dentro de uma caixa de papelão. Eu não pedi para o Senhor, eu quero viajar o mundo, 4 continentes, 72 países. Eu nunca pedi, nunca nem passava pela minha cabeça. Nunca. Mas de alguma forma, dentro daquela caixa de papelão, eu tinha experiências profundíssimas com Deus. Eu entrava, fechava a caixa, e ali dentro daquela caixa, os olhos molhavam, e eu sabia que não era de tristeza, ainda estando naquela caixa. Eu sabia de uma forma ou outra que o Espírito Santo estava ali comigo. Eu não conseguia ter tristeza. Em todos os momentos, eu já ouvi dele. Eu estive com você. Sabe quando? Escuta isso. Fui pregar na Colômbia 1 ano e meio atrás. Hoje a segunda, talvez a maior, não sei, segunda maior igreja do mundo. A igreja, acho que são 7 cultos no sábado, 7 cultos no domingo, 25 mil pessoas por culto. 350 mil pessoas. Fui lá para pregar 4 mensagens, tinha vários pregadores. Quando eu sentei na cadeira aqui, olha só, sentei na cadeira, de repente veio um homem e parou na minha frente. Quando ele parou na minha frente, a hora que eu levantei a cabeça, eu vi que não era alguém qualquer. Hoje, conversando com o pastor Cirilo, ele falando sobre o trabalho dos anjos no plano de Deus. É isso aí que eu estou falando. Tem hora que é o próprio Cristo que aparece para você. Tem hora que são anjos. Esse anjo parou na minha frente. Olhou para mim. Eu estava na Colômbia, prestes a pregar. Tinha lá Todd White, Francis Chan e mais outros, sei lá, grandes pregadores americanos. E eu, um goiano, que até 19 anos de idade não sabia ler nem escrever, falava zóis, unhas, ouvidos, orelha. Terminei os estudos com 25, fiz 2 faculdades até 35.
Me tornei escritor de 22 livros, mas estava lá, sentado. E eu sentei, gente, é impossível você não se assentar ali e não passar na sua cabeça um filme. Como é que não vai passar? Então eu falei: Senhor, eu estou lisonjeado com a tua graça. Esse homem parou na minha frente e disse: diga. Eu falei: diga o quê? Diga. Diga o quê? Diga se eu não fui fiel. Na hora que ele falou isso, eu falei: já entendi. A minha relação com o Espírito Santo, ela é muito próxima. Ela é muito próxima. Eu não posso falar tudo, você não acreditaria. Eu vou até aqui, está escrito nos livros. Diga. Diga se eu não fui fiel. Da caixa de papelão, do espancamento, sabe, Hernani? E ele dizia: eu sempre estive com você. Lembra aquele outro mendigo amigo seu que jogava comida pela tampa da caixa para você, as comidas empacotadas? Lembro. E ele sumia? Lembro, era eu. Lembra aquela vez que você ficou na porta de um restaurante com fome e alguém passou e perguntou se você queria comer um churrasco? Lembro. E alguém pagou para você? Lembro. Era um anjo. Eu sempre andei com você. A história mais poderosa, escuta. Eu tentava entrar dentro de um ônibus, toda vez o motorista me tirava. Um dia eu orei tão fervorosamente, falei: Senhor, deixa eu chegar na casa da minha avó. Então veio a voz dizendo: entra no ônibus, se esconda entre o último banco e o motor. E eu era bem pequenininho, me escondi. O motorista veio contando o povo até o meio e não me viu. Ele falou assim: lembra disso? Eu ceguei o motorista para que você chegasse na casa da sua avó. Olha para mim, meu irmão. Se a sua mente não mudar do natural para o sobrenatural, e mesmo assim deixe que as pessoas te chamem de louco por crer no ministério dos anjos ou crer nas visitações e experiências com Deus, você não está pronto. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Há um momento na nossa vida que você não controla mais. Então agora, por 35 anos orando pela salvação da minha mãe, o meu filho vinha e dizia: pai, por que você não consegue ter raiva da avó? Eu disse: filho, você não tem raiva de quem você ora. Você já percebeu que você não sente raiva de quem você ora? Então eu falava o nome dela na oração, então isso tirava do meu coração toda amargura. Experimente falar o nome de pessoas que aparentemente te prejudicaram. A cura para a amargura é orar para a pessoa. Não foi Jesus que disse? Orai pelos que te magoam, orai pelos que vos perseguem. Jesus está falando, essa é a cura. Mas eu orava muito. E eu não entendia o que o Espírito Santo estava fazendo nessa história. Um dia eu estava em casa e o Espírito Santo me falou: você precisa ouvir uma mensagem. De quem? De Joyce Meyer. Entrei no YouTube e coloquei essa mensagem. Nessa mensagem, Joyce Meyer fala que ela foi por mais de 200 vezes pelo pai. E ainda assim o Espírito Santo chegou nela e falou para ela cuidar do pai na velhice.
Comprou uma casa para os pais, deu para o pai, cuidou dos pais. Quando a minha esposa chegou com meu filho, eu estava deitado no tapete, e o tapete todo molhado de lágrimas. Eu olhei para ela e disse: vamos. Ela: aonde? Em Caldas Novas. A minha mãe estava lá, forte. Cheguei num barracãozinho de 2 peças. Bati no portão. Lá dentro estava cheio de coisas acumuladas. E um carrinho de acumulador. Antigamente chamava carrinho de lixo. Lá dentro veio uma senhora com a cabeça careca. E ela coçava e saía sangue. Era minha mãe. A minha mãe foi professora de escola bíblica. Nada do que você ensinasse para ela em termos teológicos iria fazê-la vir ao Senhor. Ela precisava passar por uma profunda experiência. Só isso mudaria ela. Nesse dia eu não tive coragem de falar com ela. Voltei para dentro do carro, mais 1.200 quilômetros até Curitiba. Mas um dia, o Espírito de Deus me inundou. Me inundou de uma maneira que eu jamais fui inundado. E eu criei, o Espírito Santo criou em mim uma coragem, uma ousadia, uma compaixão e um amor pela minha mãe que eu não tinha ainda. Peguei o avião e fui atrás dela. Olhei para ela em Caldas Novas e disse: senhora, vem comigo para o sul. Ela falou: não. A senhora vai vir porque eu tenho uma casa para te dar. Minha esposa e eu demos uma casa para ela. Ela falou assim: é minha casa? Eu falei: é sua. Eu falei: então eu vou. Vim com ela dentro do avião, ela não dizendo uma palavra, entrou dentro da casa, fechou a porta e agora não queria ter relacionamento com filhos ou netos. Não teve um dia da minha vida que eu não orei ao Senhor para que Ele visitasse a minha mãe com uma profunda experiência. Eu tentava usar a Bíblia, eu tentava usar argumentos, eu tentava usar tudo que você imaginava, não resolvia. Mas um dia, eu estava pregando em Vitória no Espírito Santo. Levantei no meu horário de oração, e ficando agora um tempo em silêncio, falando com o Espírito Santo, entrou pela porta do quarto um homem. Vou dizer como Paulo: não sei se no corpo ou fora do corpo. Aquele homem entrou, se assentou na cama e disse: olá, eu sou Gabriel. Falei: lá vem uma mensagem. Ele colocou a mão sobre os meus ombros. Existem 2 maneiras de ouvir a voz de Deus na Bíblia. Tem uma maneira que a Bíblia diz: e eu ouvi a voz do Senhor. Ezequiel e Jeremias usam muito também um outro termo: ouvi a voz do Senhor com sua forte mão. Ele está mencionando o termo de como você está ali, prostrado, e ele vem e coloca as mãos dele sobre você. Quando ele colocou as mãos sobre mim, ou seja, a sua voz com sua forte mão, ele disse: oração, Hernani, é um depósito. 90% das coisas que eu aprendi sobre oração e avivamento vem das madrugadas. Ele disse: oração é um depósito. Você vai orando e depositando, orando e depositando. Chega uma hora que o Senhor diz: vem e saca tudo. No momento que você está depositando, você não vê resultado, mas tem hora que Ele diz: é hora de sacar. Eu tenho certeza que hoje é o dia que muita gente vai sacar tudo de seu tempo, suas orações, sua intimidade com o Espírito Santo. É impressão minha, eu estou vendo gente vibrante, cheia do Espírito Santo aqui. Me disseram que o mineiro é mais vibrante que o goiano. Será que é verdade? Um dia eu falei isso lá no Espírito Santo. Eu falei: é verdade que o capixaba é mais vibrante que o carioca? Eles subiram na cadeira. Será que a rivalidade é muito ou é pouca?
Ele disse: Hernani, agora chegou a hora de você sacar. Eu vou sair daqui e vou visitar sua mãe. Irmão, dá para você imaginar isso? 35 anos orando e você ouve de Deus um negócio desse? Imagine o Espírito Santo lhe dizendo: é hoje. Por várias vezes eu ouvi a palavra vindo do pastor Cirilo: é hoje. Eu não sei o que para você significa essa palavra, é hoje. Pense comigo, o que vai acontecer na sua vida no reino espiritual hoje? Você deve estar desesperado, deve estar maluco com essa palavra, porque muitas coisas vão mudar a partir de hoje. Meu filho disse: pai, o que aconteceu? Estávamos no mesmo quarto. Falei: filho, aconteceu um negócio aqui hoje. Um anjo me visitou e disse que vai visitar sua avó. E nós pegamos o avião. Eu vim todo contemplativo, num temor muito grande. Quando o avião pousou, o telefone toca. Era minha mãe. Ela nunca chamou filho de filho. Era Hernani, era Samuel, era sei o quê. Oi, filho. Na hora eu falei: só não está bem. O que aconteceu? Ela falou: aconteceu um negócio aqui em casa. O que aconteceu? Bem cedinho, um homem veio aqui em casa. Eu tive um sonho essa noite. No sonho eu estava preso em uma corrente, uma coleira de aço. E toda vez que eu tentava correr e fugir, um monstro puxava a corrente. E eu acordei. Então veio em casa um homem. O homem bateu na porta. Quando eu abri, ele disse assim: oi, Margarete. Ô senhor, tudo bem? Você quer... Primeira coisa que ele disse: você quer se ver livre das correntes? Na hora ela disse que tomou um susto. A Bíblia diz: não deixe de praticar hospitalidade, porque você pode estar hospedando anjos. E aí aquele homem disse: se você quiser eu posso quebrar as correntes. Ela falou: que correntes? As que eu te mostrei no sonho. Ela falou: eu quero. Então você precisa fazer 3 coisas. Primeira, você precisa pedir perdão para os seus filhos. Ela nunca fez isso. Segunda, você precisa pedir perdão para o seu ex-marido e liberar perdão. E terceira, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Ela falou: é muitos anos. Ela tinha muitos vícios, uma depressão profundíssima. Ela olhou para ele e disse: se você quebrar minhas correntes, eu faço essas 3 coisas. Ele falou assim: não, não, é o contrário. Se você fizer essas 3 coisas, eu quebro as correntes. O pacto sou eu que estou fazendo. Ela falou: tá bem. Primeira pessoa, filho, que eu estou ligando é para você. Você me perdoa? Ela foi ligando filho por filho, pedindo perdão. Segunda coisa, ligou para o meu pai, pediu perdão e também o perdoou. Terceira coisa, falou para mim: a partir de hoje eu volto para os caminhos do Senhor. Você não tem noção o que sua relação com o Espírito Santo pode produzir em você. O céu e a terra ficam muito perto de quem decidiu estar perto do Senhor. Amar o Espírito Santo, respeitá-lo,
É o seu nível espiritual que determina aonde você vai chegar. O seu referencial. É o tamanho do seu grito que determina a sua fome. Alguns estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu vejo o Senhor caminhando no nosso meio. Entre em desespero agora pelo Espírito Santo. Deixe que te chamem de louco aqui hoje. Pega algo sobrenatural dele aqui agora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, há uma fogueira acesa aqui, uma fogueira de revelação e profundidade. Pega, pega, pega. Seja como um graveto agora. Se desespere por uma unção que você ainda não tem. Respeite o Espírito Santo aqui agora. Por favor, eu vou pedir que até a metade da igreja se amontoe algumas cadeiras aí. Oh, 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 ei, ei, oh, labasereca, dereca da labas, alamanda chorou, xendeca, derebas. Queima o Espírito Santo, queima. Eu sinto que nesse fogo aqui agora ele está queimando a vaidade, o interesse próprio. Ele está colocando no seu coração o interesse puro. O recalabaço dorocoche caladalabastorocoche lebas. Vamos fundo, fundo, fundo aqui hoje. Fundo, fundo, fundo. Oh, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Se você vai por águas profundas, é o rio que te leva.
Vai fundo agora, vai fundo agora, vai fundo agora. Vai fundo. Vai fundo agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Ame o Espírito Santo agora. Eu sinto que em muitos agora Ele está abrindo a visão e a audição. A visão está sendo aberta agora. Ele vai dar ministério de interpretar os sonhos. Há um tempo de Deus escolhido. Este é um tempo. Se desespera agora. Se desespera agora. Vai fundo, vai fundo. Suba a Deus agora, igreja. Suba a Deus agora. Ele está dizendo: vem até mim agora. Vamos, suba a Ele agora. Suba, suba, suba. Deixa o Espírito Santo te levar em profunda revelação até o trono do Senhor. Se encontre com o Senhor agora. Vamos lá. Vamos lá. Use a língua da revelação, a língua dos anjos, a língua que destrava a sua visão. Use ela agora. Use ela. Use a língua do Espírito Santo agora. Destrava agora o avivamento dentro de você. Destrava agora. Destrava, igreja. Destrava. Não fique sentado, não fique longe. Brigue agora por uma intimidade com o Espírito. Por favor, a equipe, afaste um pouco as cadeiras. Eu quero passar ministrando. Vamos lá, vai fundo. Existe um rio aqui. Tem um rio de fogo aqui agora. Um rio de batismo de fogo aqui agora. Um rio de glória aqui agora. Vai fundo nesse rio. Deixe que te chamem de maluco. Deixe que te chamem de louco. Vai fundo nesse rio agora. Eu estou vendo um rio do fogo de Deus aqui. Um rio do fogo do Espírito aqui. Se veja nadando nesse fogo, sendo destravado aqui agora. Vai fundo. Vai fundo. Há um fogo. Há um fogo do Espírito aqui. Fogo, fogo. Mais, mais, mais. Ele está destravando o avivamento dentro de você agora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio, cheio. Seja extravagante agora. Oh! 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 Eu estou ouvindo a trombeta dos anjos. Os anjos estão aqui contribuindo com a igreja do Senhor. Há um fogo batizando nessa noite.
noite. Vamos lá. Oh, você está nesse rio. Oh, vai nesse rio. Mergulha nesse rio agora. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Nós estamos sedentos. Diga a Ele o quanto você quer dele nessa noite. Diga a Ele o que você quer dele nessa noite. O quanto você quer do Espírito Santo nessa noite. Diga para Ele: eu quero tudo, Espírito Santo. Diga: eu quero tudo, Espírito Santo. Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Oh! Grite! Oh, eu quero ir num nível mais profundo, Espírito Santo. Diga para Ele que você não está satisfeito. Você quer mais. Você quer muito mais. Ele colocou sobre nós o seu rio de glória, o seu rio de unção, o seu rio de fogo. Seja cheio agora. Oras ficada andere cantalabas, tere sondolomba cadalabas, arrecalabas torocó xere cantalabas, arrete de rebandala soru condorocó xere cantalabas. Tem gente aqui que Ele vai dar uma nação inteira. Tem gente aqui que vai ganhar milhões de almas. Vamos lá! Vamos lá! Oh! Entre em desespero! Em desespero! Desespero pela presença! Desespero! Curta o Espírito Santo aí agora! Ele é essa pessoa mais importante aqui hoje! Vamos! Entra no rio do Espírito aí agora! Entra no rio do Espírito aí agora! Oh, rabassondorocou xerecantalabás, edereque sondolocou derebás, erecalabás aracadabás erecantalabás, aralabalabás sondorocou xerecantalabás. Oh, Espírito Santo, eu estou ouvindo muitas vozes, vozes de muitas águas. Eu estou vendo raios e trovões. O céu desceu aqui nesse lugar. O Senhor está presente aqui. Vamos lá. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, 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 oh. Amamos a presença dEle. Amamos a presença dEle.
Haba na haba, ujaza kibaba, lenga wa baba, kana kamwana, hey.